é relacionada a contratos. Uma maneira de alguém se fortalecer muito rápido é através de contratos com entidades. Entidades benignas normalmente oferecem contratos em troca de feitos que podem ajudar o mundo ou algo do gênero. Entidades mais neutras normalmente gostam de ver a pessoa demonstrar o valor deles, e a entidade maligna normalmente pede alguma coisa quase que cruel em troca, vamos dizer assim. Essas entidades normalmente são entidades antigas ou com conhecimentos equivalentes a coisas das guerras bestiais. Perfeito? Sem problemas. Fiquem à vontade a descer aqui nos momentos que vocês acharem necessários. É o receptáculo de um anjo, só que não tá com a mente dela ali. Então, meio que ela não responde naturalmente. À vontade. E uma boa visita. Camarada, o que tá se fazendo daí? Praça? Quer que eu puxe ele, que daí eu não preciso passar pelas escadas? Claro, pra você. Muito bem, para cima tem mais parte da biblioteca, mas essas são as áreas principais desse local. Biblioteca superior e superior. Ninguém morreu é um ganho.
Vocês encontraram alguma coisa que estavam procurando? Sim, muitas das coisas do deserto são um pouco diferentes. Os calabouços e outros locais não são só tumbas para deixar as entidades descansar ali, eles são locais para punir pessoas que vão tentar interromper o sono daqueles que dormem. Vocês vieram. Não tem nenhuma área de descanso propriamente dito, o pessoal fica mais fazendo os trabalhos aqui. Descansar é para quem já respondeu as dúvidas. Bem, o que vocês gostariam de fazer agora? Não, eu imagino que ele vai chegar durante. Ela ainda tem que chegar lá para pedir. Ah, isso depende dos locais onde estão as frequências. Essas frequências que empoderam as pessoas não são algo que dá para remover da área onde elas estão. Vocês teriam que ir lá e, teoricamente, sobreviver o toque da frequência. Como vocês podem ver, eu perdi parte da minha mandíbula durante o processo. As frequências são naturalmente algo mais voltado para quem tem poder de fala, vamos dizer assim. Tem como utilizar elas, porém, sempre há um preço a pagar. Se quiser mais conhecimento de coisas assim, se não for esse o caso, já mostrou basicamente o que é o esconderijo.
Não é exatamente esse tipo de poder de fala. É mais poder de sintonizar com as músicas da grande sinfonia. Se você não tem uma habilidade inata para tentar fazer isso, tocar na sinfonia seria basicamente tentar botar a energia de volta num cristal de ítã. É algo extremamente delicado. Não necessariamente. Os bardos conseguem se canalizar muito mais fácil. Provavelmente para eles não teria nenhum efeito colateral, vamos dizer assim. O meu efeito colateral foi parte do meu corpo desintegrou no processo. Porém, eu aprendi a poder me conectar com a frequência de coisas diferentes. Porém, eu meio que perdi minha magia nata. Eu só consigo usar a frequência agora. Sim, é a fonte de poder dos deuses, a gente acredita. Uraki iria falar para vocês. As frequências são basicamente a manifestação do poder que os titãs tinham para o nosso plano. Então, ele se manifesta como uma frequência, eu acredito que é por causa da frequência dos titãs, do poder deles, da natureza deles. Logo, essas frequências são poderes equivalentes a o que uma conexão de um herói seria. Se uma pessoa souber usar ela a frequência 100%, eu diria que sim. Não. Eu não acho que, com todas as minhas habilidades de conseguir controlar a frequência, eu não acho que eu tenho capacidade mortal de conseguir chegar nem a 20%. Ele é um poder demais passando pelo meu corpo de menos. Bem, 20% ainda é algo grande. Por exemplo, eu consigo ver a frequência se alguém está falando verdade ou não, eu consigo ver a frequência se alguma coisa foi alterada ou não, eu consigo ver a frequência do que foi alterado, ou seja, por exemplo, se vocês falarem alguma coisa do futuro que foi alterado, eu consigo ver nessa frequência que aconteceu. Eu consigo fazer frequências mágicas, porém isso me desgasta. Diferente de vocês que. Ah, para os mortais é um pouco mais intenso. Só para vocês terem uma ideia, vocês têm slots de magia, né? Os círculos mágicos. Spell slot. Isso é dado para vocês. Vocês não canalizam isso. No momento que eu toquei na frequência, eu perdi essa conexão. A minha magia vem através desse fluxo que passa por mim, de magia pura. Seria basicamente eu estar tentando nadar num rio de Iter. Sim. Porém, em troca disso, se eu quiser, eu posso basicamente forçar o rio aonde eu quero. Eu consigo canalizar esse rio. Então,
é mais difícil, porém, se eu quiser, por exemplo, eu conseguiria levantar parte de provavelmente 1 milha dessa montanha para cima. Porém, eu provavelmente morreria no processo. Exatamente, isso que é a frequência. Eu não faço ideia. Porque quem concede magia é a deusa da magia. É ela que te concede os tuas habilidades mágicas de spell slot, vamos dizer assim. Porém, eu não sei como você funciona. Se é algum deus que está te dando essa coisa ou se tu já tem uma frequência para isso. Você fala o source, né? Não exatamente. Ele só se manifestou aqui depois que a fonte de conhecimento existiu. Antes disso, não existia uma conexão adaptada para dentro. E vocês bloqueiam presenças e bloqueiam esse tipo de coisa, é bem possível que quando vocês chegarem perto, isso vai estar cortando a conexão. Se é que. Essa mercadora. É alguém que segue a magia, talvez? Casa das Portas? Parecida, talvez? Não, não, eu quero dizer a passagem que vocês pegaram. Talvez seja algo parecido com a Casa das Portas. No momento que tu toca nela. Ah, se é uma criatura férica, talvez a porta que vocês utilizaram fisicamente era uma porta de looping. Quando tu abre, ela te leva a outro lugar. Uma porta conhecida pelas fadas para fazer a pessoa tentar entrar em casa e sair no banheiro ou algo do gênero. Não, provavelmente a porta foi posta lá por isso. Sim.
Sim, vocês viram o ciclo de teletransporte que vieram para cá, não? Ok, correto. Se vocês tiverem a magia de ciclo de teletransporte, vocês conseguem se conectar aqui e se avisar primeiro. Senão, ele basicamente força uma falha de teletransporte. Correto? Porque ele... E não é bom tentar vir para cá, porque senão ele vai estar mandando vocês para um lugar aleatório do plano. Eu já tenho uma Sending Stone minha, mas se vocês tiverem uma de vocês, eu consigo fazer a conexão entre elas. Quando vocês comprarem. Qual a magia que vocês querem? É quinto. Não, o teleporte é no sétimo. Aham. Bem, Misty Step é de segundo e a teleport. Quinta feat, mas. E pra onde vocês vão, só pra gente saber? Foi literalmente tu que comprou o mapa. Bem, a gente já tem uma mercadora, né? Bem, a gente pode verificar o que ela teria pedindo em troca. Ainda bem que ela não tá ouvindo. Teoricamente, isso nem eu sei. Ela, quando quer alguma coisa, ela vem pra cá.
Bem, enquanto você tem alguma coisa extra que a gente pode ajudar vocês? Ah, não? E o pessoal que tinha a magia não estaria. Como eu já tinha, provavelmente, tinham sido passado para vocês, o motivo que os cultos não foram basicamente destruídos é que eles são móveis. Então, vocês teriam que investigar. A última coisa que eu ouvi falar é. O único que não é móvel, obviamente, Fúria, está na cidade de Esmeralda. O, o culto da besta de afeição está em Lumor em algum lugar. Estão tentando achar uma maneira de ir para o inferno para tentar salvar a deusa deles. Besta, no caso. Culto dos demônios, depois que a coroa foi perdida, eles basicamente saíram para tentar convencer uma das princesas a se afiliar a eles. Com ajuda, conseguir levar ela e pegar os portfólios do deus demoníaco para ela. Culto das bestas, eu não faço ideia onde é que eles estão. Porém, se vocês encontraram alguém do lado escuro, é bem possível que eles vão conseguir ajudar melhor. Ah, com sorte ele vai saber ler. Que... Bem, bem, se ela pediu uma carta, ela deve saber. O, o maior problema que a gente tem é em relação aos outros cultos. Demônios, eles. Hã? Revelação? Faço ideia sobre. Não teve nenhum contato com a gente até agora. Se eu não me engano, a maioria deles foram exterminados durante as guerras bestiais, se não todos. Ah, na verdade, tem os filhos deles, só que eles são mais bestas do que cultistas, vamos dizer assim. Não é bem um culto, eles só estão
destruindo onde eles passam. Não, eles são criaturas aberrantes. Culto da preguiça a gente também nunca ouviu falar. E a besta do final. Há boatos de um dos Dark Knights dele ter sido revivido. Porém, isso é o máximo que a gente descobriu. Fazendo um gesto para. Aparentemente, o Rei Vermelho está adormecido num vulcão. Não é a besta da preguiça. Besta da preguiça, ninguém nunca viu ela. Ela desapareceu durante as Guerras Bestiais. Há boatos de que ela nem participou das Guerras Bestiais. Ninguém viu ela. Ninguém sabe exatamente, ninguém viu. Há uma discussão entre vários antropólogos e arqueólogos de que a possibilidade de que todos os pecados existissem, porém somente a preguiça não estava presente, que as pessoas adicionaram a presença da preguiça como uma divindade, em vez de realmente saber se tinha ou não. Então, há controvérsias nas áreas acadêmicas, porque teoricamente não tem seguidor, não tem presença, não fez nada, não tem história. Se não existe nada sobre ela, talvez ela seja nada, não seja real. Telepatia também não é grandes distâncias, né? Sim. Não, a biblioteca em si bloqueia isso. O que a gente tem é alguns de vocês a mão negra no braço esquerdo. E uma de vocês a mão parece um pouco mais intensa.
Não, eu tava falando dele, a mão que tá no. Bem, normalmente, normalmente a maioria das pessoas tem a mão no braço esquerdo. O dele, a mão tá basicamente segurando o braço dele, em vez de só levemente aparecendo, ela tá meio que amarrada nele. 3 de vocês têm. Talvez vocês gostariam de descansar aqui uma semana antes de sair, então. Talvez aguardar por. Dois dias ele só teria desvantagem em ability check, né? Se vocês descansarem em 2 dias. Aham. Vou ver se o Aleric tem um dos jornais da nossa busca sobre as frequências. Eu posso passar para vocês e daí vocês vão lendo sobre os. Professor, os jornais que a gente tinha extra para disponibilizar a Guilda das Sombras, tu ainda tem alguma coisa contigo? Talvez seja válido passar pro pessoal. Vocês veem ele parar, ele bota a mão no queixo, fica pensando. Eu acho que sim. À medida que ele levanta, vocês veem esse pó, quase como se fosse uma purpurina negra e vermelha saindo dele à medida que ele se mexe. Ele vai até uma das malas grandes que estava no chão, começa a procurar. Pega pra você. Muito bem. Esse daqui. Muito bem, isso daqui é uma cópia dos diários dele em relação aos nossos encontros de, da sintonia. E vocês podem pegar. Esse daqui é o meu jornal relacionado aos meus estudos e conhecimentos em relação ao que foi encontrado na parte de pesquisa sobre corrupção. Alguém caiu?
Entrando no Foundry. Não, é que eu tava tentando abrir e tava demorando. Aqui está meu jogo. Muito bem, aqui está meu jornal. Não sei se eles vão ajudar muito, pelo menos eles vão dar uma ideia do processo. Bem, pensando em tudo que vocês viram aqui, ficou alguma dúvida em relação ao que foi visto? Ah, em relação ao ciclo de teletransporte já está tudo certo, né? De vocês poder fazer. Bem, se vocês encontrarem. Estava procurando por uma mercadora, né? Vocês podem comprar um pergaminho de círculo de teletransporte se um de vocês pelo menos vai ter a magia eventualmente. Peraí. Valeu. Vocês mencionaram que vocês não estão conseguindo melhorar suas bênçãos? Será que consegues afastar essa cadeira? Eu vou botar eles num círculo para eu tentar ver o que está atrapalhando a fluidez das habilidades dele. Sem problema. Vou ela pegar, arrastar a cadeira com a mão vermelha dela. Meio que empurrando o sofá um pouco mais para trás. Ok. Se vocês puderem fazer um círculo, eu vou ficar no meio de vocês.
À medida que vocês veem a forma dela começar a vibrar, vocês veem quase como se fosse uma aura em volta dela que começa a tremular enquanto ela fica parada de olho fechado, com o cajado. E vocês começam a sentir essa vibração. Manfred percebe que a sinfonia que ela está tocando é em binário. À medida que tu começa a entender que, sim, eu esqueci o nome que eu tinha dado para isso, como é que era? Não era sinfonia que eu estava falando antes, não é sintonia, era frequência isso. Nossa, calma, ainda falta 15 minutos, cérebro, volta a funcionar. Ah, a frequência que aparentemente a Arin conseguiu tocar é uma frequência tecnológica. Provavelmente por causa das modificações dela em virar um ciborgue, ela teve facilidade em poder ativar frequências, possivelmente da deusa da tecnologia. Então, vocês veem ela tocando no chão. Ah, deixa eu ver. Basicamente, para ter uma noção, eu estava esperando algum de vocês falar sobre isso. Para ela poder entender o que estava acontecendo. Vocês veem, à medida que ela toca no chão, o tapete em si cria uma imagem de duas asas e um olho biônico. E à medida que começa a vibrar, vocês percebem ela levantando a mão e ela começa a fazer uma canção em binário. São mesmo, tentando tapar os olhos. Sim. Tá. Vocês começam a ouvir efeitos
E à medida que ela continua a cantar, vocês sentem quase como se fosse essa conexão diferente. Tu vê que com a canção dela, ela tá tentando tocar nas almas que vocês têm uma ligação. Manfred, rola pra mim um soul roll. Nice. Nice. Ok. Ok. Darlion, é o próximo. Rola pra mim uma rolagem de alma. Ok, conseguiu na terceira. Lotus. Se o bônus é o mesmo, daí não importa. Se tem alguma coisa diferente, daí teria que ver. Ok? Na terceira também o Lotus. Brás. Opa. Ah, peraí, deixa eu configurar. Tu tem uma coisa de diferente, que é tu tem uma arma senciente diferente, que é uma alma dentro, então. Soul Level Saving Throw, tu tem mais 5. Uh! Caralho. E aí? Ok. E aí? Manfred. Deixa eu pegar aqui uma coisa. Manfred, tu vai pro level 7. À medida que a experiência acumulada da alma tá descendo, finalmente. Darleon. E aí? Eu tenho boas e menos más notícias. Pelas menos más? Ok, a menos más é essas duas falhas te deram um ponto de exaustão. Tu tá com 5. Ele não morreu. Ele morre no 6. Não, ele tava com 3. Ok, então. O menos mal virou algo pior.
A boa era que tu ia passar um level. E passa um level e morre. Ei, Lotus, tu ganhou 2 pontos de exaustão. E tu vai pro nível 9. E uma coisa, Lotus, à medida que essa energia passa para ti, tu percebe que parte dela é uma energia negra. À medida que o sacrifício das outras pessoas para tu ter ficado mais forte contou como ganho de XP também, tá? Por isso tu ganhou um nível extra. E, Kras, à medida que tu passa perfeitamente, tu vai pro level 6. O Darlan ia pro nível 6 também, não pro nível 1, pro nível 5. Oh, com isso. Ah, ok, não, Harin não ia deixar ele morrer. E daqui. Tu vê no meio da canção, ela muda o ritmo da música e tenta tocar numa frequência diferente. À medida que essa marca vira uma outra marca. Vocês veem um olho aparecendo no chão. Daqui. Vocês veem que enquanto ela está canalizando, vocês veem pequenas gotículas de água começar a aparecer em volta de vocês. Vê que, à medida que ela levanta as mãos, parte da boca dela, vocês veem que começa a sangrar um pouco acima do maxilar. Existe um certo fardo a se carregar no meio da música. Porém, na terceira tentativa,
Darlion, tu começa a respirar novamente. À medida que vocês veem parte da vitalidade dela saindo dela, indo para Darlion. E à medida que vocês se sentem novamente fortalecidos com a presença aqui, encerrar a sessão.